Oi pessoal, aqui é a Ana, seja muito bem-vindo a só mais um relato. No vídeo de hoje eu vou continuar o relato da creepypasta Ted the Caver. Agora na parte 2 eu espero finalizar enfim a creepypasta porque ela é bem grande. Já deixa o seu like no início do vídeo para você não esquecer de deixar depois. Já se inscreve aqui no canal se você gosta de conteúdos sobre creepypasta, casos criminais e também relatos sobrenaturais dos inscritos. Aciona o sininho de notificação também para você receber a notificação de todas as vezes que eu posto vídeo novo aqui no canal, que é toda segunda, quarta e sexta. E tem playlist aqui no canal também para você assistir. Segunda, que são os relatos sobrenaturais, quarta, que são as creepypastas e sexta-feira, que são os casos criminais. Enfim, esses são todos os recados, não vou enrolar tanto, então bora começar com o vídeo. Se eu tô falando muito baixo ou se minha voz tá muito fraquinha, é porque hoje eu dei 5 aulas direto, sem intervalo, sem hora de atividade, então a minha garganta tá bem cansada. Eu provavelmente não vou me esforçar tanto pra colocar tanta intensidade na voz, mas eu prometo que eu vou tentar interpretar da melhor forma possível, tá? Enfim, é isso, pessoal. Bora pro relato, porque eu sei que tem gente ansiosa pra saber o que aconteceu com o Ted. Só pra contextualizar, no último vídeo eu contei sobre o Ted, que ele vai desbravar cavernas junto com seu amigo B, e que em uma dessas cavernas que ele já conhecia, ele acaba descobrindo um buraco do tamanho de um punho e se sente muito curioso e tentado a descobrir o que tem do outro lado. Então ele e o B têm a brilhante ideia de abrir esse buraco, alargar o buraco, para os dois conseguirem passar. Eles percebem que do outro lado do buraco tem espaço com ar e que tem uma passagem, então eles conseguiriam se arrastar até o outro lado para descobrir o que tem lá, mas enquanto eles estão alargando o buraco, eles começam a ouvir barulhos, como sons guturais, barulho de animal, um grito assustador, entre outras coisas bizarras que começam a acontecer. Então, se você quer conferir o que acontece na primeira parte, com mais detalhes, é só você assistir a parte 1, que vai estar aqui o link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, e vamos começar então a parte 2. Dia 13 de fevereiro. É incrível o que algumas boas refeições e um pouco de sono pode fazer com o humor de alguém. Mesmo com as lembranças do barulho estranho ainda fracas na memória, reacendemos nossa chama de entusiasmo. O outro lado da passagem parecia tão perto, tínhamos certeza de que aquele seria o dia. Chegamos à caverna e começamos a descer em direção à entrada. Voltar para a escuridão da caverna trouxe de volta as lembranças da noite anterior. A visão do círculo da rocha iluminado por nossas lanternas de cabeça, o cheiro de terra no ar, o som que fazíamos enquanto rastejávamos sobre a rocha. Assim que alcançamos a entrada do túmulo de Floyd, porém, estávamos prontos novamente para desbravar a trilha que levava a uma parte que ainda não era explorada da caverna. Notamos imediatamente a presença da brisa que soprava da entrada e o estrondo. O pino de perfuração que sobressaía do buraco era um sinal óbvio de onde deveríamos começar o trabalho do dia. B continuou onde havia parado no dia anterior. Eu me instalei no mesmo lugar que ocupara na noite anterior, embora já estivesse bem descansado e ansioso para começar a trabalhar. B fazia o martelo cantar a cada golpe. Depois de apenas 2-3 minutos, ele soltou um grito de alegria. Virou-se, revelando um punhado de pedras que ainda faziam parte da caverna. Ele respirava com dificuldade, mas tinha um grande sorriso no rosto. Eu também. Por ora, o barulho estranho havia sido esquecido e a visão de sucesso capturou nossa atenção. O canto inferior esquerdo do buraco estava nos dando trabalho por causa da espessura da parede naquele ponto. Sentimos que se conseguíssemos remover aquele canto, talvez conseguíssemos entrar. B agora segurava na mão os restos esfarelados do canto. A empolgação nos consumia enquanto examinávamos o buraco. Peguei o martelo e comecei a martelar a superfície. A ideia era remover as bordas irregulares que machucariam minha pele. O tamanho parecia certo. Agora o momento pelo qual estávamos trabalhando. Me aproximei cautelosamente da entrada do túmulo de Floyd. Decidi que a melhor maneira de entrar pelo pequeno buraco seria colocar primeiro os braços sobre a minha cabeça, virar a cabeça para o lado e ir entrando lentamente. Logo percebi que isso não ia funcionar. O buraco era pequeno demais.
Se eu quisesse entrar sem alargar ainda mais o buraco, teria que colocar os 2 braços sobre a cabeça em posição de mergulho, virar a cabeça para o lado e escorregar para dentro do túmulo de Floyd. A largura da entrada era o fator limitante. A altura era suficiente. A posição com os braços acima da cabeça abria minha omoplata, mas ainda havia espaço para entrar. Além disso, a posição com os braços acima da cabeça me dava a melhor folga lateral. Para entrar diretamente no buraco, fiquei de pé e me inclinei para frente para ficar na mesma altura da entrada. Meus joelhos estavam dobrados e a posição era desconfortável, uma espécie de semi-agachamento com a cintura curvada e os braços acima da cabeça. Além disso, tive que girar levemente a parte superior do tronco para a esquerda em uma rotação anti-horária para conseguir passar pelo ângulo da entrada. Passei os braços pela entrada com alguns arranhões leves. Em seguida, foi a vez da minha cabeça. Mantendo a virada para o lado, consegui entrar, em sua maior parte, até os ombros. Quando cheguei aos ombros, senti as pedras tocando meu ombro e o peito. Não me impediram, mas eu definitivamente estava me arranhando em várias partes do corpo. Decidi continuar mesmo assim, lembrando que teria que sair dali eventualmente. A dor não era tão forte e eu estava dentro. Bem, a parte superior do meu corpo estava dentro, pelo menos. Eu podia ter uma boa ideia de como seria a tumba. Uma vez dentro da tumba, eu tinha alguns centímetros ao meu redor para posicionar meu corpo. Essa era a parte mais larga da passagem, estava convenientemente localizada bem no início da rastejação. Isso me deu um pouco de espaço para me posicionar e rastejar mais para dentro da passagem. Dentro da tumba, eu tinha uma perspectiva completamente nova de como seria rastejar por ali. Mesmo sendo a parte mais larga, ainda era pequena. Eu podia mover minha cabeça livremente, mas para onde quer que eu me virasse, estava encarando uma parede de rocha sólida. Quando falei com B, minha voz soou abafada, como se eu estivesse falando dentro de uma caixa pequena. Eu podia apoiar meu peito no chão da passagem, mas as rochas eram desconfortáveis. Virei a cabeça para olhar mais à frente, mas não conseguia ver nada além de parede de rochas que eu havia construído no dia anterior. A passagem estreita no final estava mais próxima agora e parecia ainda mais apertada. Eu não sabia se conseguiria passar ou não. Sabia que seria apertado, mas queria rastejar mais para dentro da passagem. Primeiro, tive que trabalhar para remover algumas pedras soltas que estavam no chão da passagem. Fiquei desapontado ao descobrir que a maioria das pedras que pareciam soltas estavam, na verdade, presas no chão. Eu esperava poder simplesmente raspá-las para fora do caminho. Eu já havia empurrado a marreta para dentro da passagem, então naquele momento, usei para empurrar a parede de pedras que tínhamos feito mais para trás. Depois, arrastei a marreta para frente e para trás pelo chão até remover as pedras soltas ou quebrar as sólidas. Deslizando a cabeça da marreta sob a passagem estreita, determinei que a parte mais estreita tinha cerca de 18 centímetros de altura. Imaginei que teríamos que trabalhar um pouco antes que eu pudesse passar. Durante todo o tempo que eu estive com a cabeça na passagem, B estava apenas relaxando, ouvindo minhas descrições e relatórios de todo o progresso. Em algum momento, ele tirou a foto que eu mostrei acima. Até então, o tamanho da passagem não era um grande problema. Eu estava em uma passagem incrivelmente estreita, mas apenas a parte superior do meu corpo estava lá. E como era a maior parte da passagem e meus braços podiam se mover livremente, eu estava bastante calmo. Então, chegou a hora de fazer força. Deslizei a marreta o máximo que pude para cima. Como o meu corpo preenchia a entrada, não conseguia retirá-la, então foi mais fácil empurrar ela para frente. Para girar os quadris no ângulo correto para entrar no buraco, tive que apoiar a parte superior do meu corpo nos antebraços, usar os pés para escalar a parede externa e rastejar lentamente para dentro. Meus quadris quase não cabiam. Assim que passaram pela entrada, pude relaxar um pouco e me posicionar para enfrentar a passagem estreita. Decidi tentar a técnica de um braço para frente para passar. A passagem era tão estreita que qualquer que fosse a posição inicial, eu teria que mantê-la durante toda a extensão da passagem. Não havia espaço para me mover ou mudar de posição. Eu também teria que virar a cabeça para um lado ou para o outro e mantê-la na mesma posição. Essa passagem era extremamente apertada. Avançar nessa parte da passagem foi relativamente fácil. Eu consegui usar o braço da frente, meu braço esquerdo, para puxar e o outro para empurrar. Ao mesmo tempo, eu mexi o corpo tentando arquear o máximo possível para manter o peito longe das pedras. Tentei das duas maneiras e concluí que virar a cabeça para a direita era a mais confortável.
Comecei a aprender conforme avançava. Percebi que uma pequena lanterna em uma das mãos seria bem útil. Assim, eu poderia iluminar a frente e ter uma ideia melhor do que estava prestes a encontrar. Essa manobra era difícil porque eu tinha que olhar para cima, já que minha cabeça estava virada. Ficou imediatamente óbvio que teríamos que remover mais pedras do chão da passagem. Enquanto eu me movia pela superfície, eu raspava o peito nas pedras constantemente. De vez em quando, uma pedra deslizava sobre meu peito e me prendia entre ela e a parte superior da passagem. Eu teria então que recuar e tentar novamente, ou mover a pedra para o lado com a bochecha, usando um movimento amplo com a cabeça, ou me afastar bastante e movê-la com a mão para frente. A minha pequena incursão pela passagem representou um marco importante para mim na caverna. Quando comecei a explorar cavernas, não me sentia muito à vontade em espaços apertados. Mesmo a pequena passagem estreita no início dessa caverna foi um obstáculo a ser superado. Ao me esforçar e me forçar a experimentar as passagens estreitas, fiquei muito mais tranquilo em relação a espaços confinados. Ainda assim, essa passagem representou um novo patamar em espaços pequenos. Eu nunca havia me deparado com nada tão estreito e pequeno. Não me lembro de ter tirado o capacete antes. Nessa passagem, é obrigatório. Como mencionei antes, não só preciso tirar o capacete, como também preciso virar a cabeça para um lado para conseguir passar. A jornada até o túmulo se deu da seguinte forma. Depois de girar os quadris para dentro da passagem, parei por alguns minutos para elaborar uma estratégia. A maior parte das minhas pernas ainda estava fora da entrada, balançando no ar. A tumba ainda era grande o suficiente para que eu pudesse mover a cabeça e até mesmo os braços livremente. Era maior que o resto da passagem, mas não muito. Era como enfiar a cabeça em uma caixa. Para onde quer que eu olhasse havia pedras e não muito longe da minha cabeça. Qualquer som que eu fizesse era abafado e sem vida. A parte mais estreita da passagem ficava a cerca de 3 metros de entrada. Nesse ponto, eu estava a cerca de 1 metro de distância. Por volta de 1,20 m, eu teria que me comprometer com a posição em que eu me sentisse mais confortável e permanecer assim até os 3,06 m, momento em que a caverna começaria a se abrir. Meu pescoço começou a doer por estar torcido só para um lado. Minha cabeça estava pesada, mas para descansar, a única opção era apoiá-la sobre as pedras quebradas. E era doloroso, mas eu fazia isso com frequência. Eu encarava a parede à minha direita. Estava a meros 10 ou 12 centímetros do meu rosto. Na maior parte do tempo, eu não olhava para a parede. Ou eu estava com os olhos fechados, o que às vezes eu faço quando passo por um lugar apertado, ou a luz não estava incidindo em uma direção que me ajudasse. Havia muito silêncio na tumba, além da minha própria respiração, é claro. Eu respirava com dificuldade pelo esforço que fazia para me mover. Felizmente, a brisa que estava presente me refrescava. Levantando a cabeça e tocando cuidadosamente o teto de vez em quando, eu conseguia avaliar o tamanho da passagem pela qual meu corpo passaria. Muito parecido com um gato usando seus bigodes para avaliar a abertura de uma cerca. Na marca de 2,5 metros, percebi que as coisas estavam prestes a ficar realmente apertadas. Deitado na escuridão em uma passagem profunda dentro de uma caverna, me encontrei em uma posição única para refletir. Uma montanha literalmente repousa sobre mim e toda a terra se estende abaixo. Um mínimo de movimento da terra e eu deixaria de existir. Ou pior, reconhecer o medo compartilhado pelo Floyd Collins enquanto jazia ali, preso por dias no coração da Mãe Terra, incapaz de se libertar da sua prisão terrena. Se imagine na minha posição, deitado de bruços, com o braço esquerdo estendido acima da cabeça. O braço direito está do lado do corpo com apenas alguns centímetros de espaço para se mover. Seus braços e mãos estão doloridos e sangrando de tanto rastejar pelas pedras quebradas. Seu corpo inteiro está apoiado nas rochas. Seu pescoço cansa de sustentar sua cabeça. Então você encosta a bochecha em uma pedra para descansar. E ao tentar se mover novamente, você precisa usar os dedos dos pés para impulsionar o corpo para frente, deslizando sobre as pedras. Depois de alguns centímetros, você respira com dificuldade e precisa parar. Ao inspirar, sente que as costas pressionam com força o teto da caverna. Leva vários minutos até que você se recupere o suficiente para continuar avançando. Durante todo esse tempo, você pensa em como vai sair dali. E se? Bem, era mais ou menos nisso que eu estava pensando naquele ponto da passagem. Decidi que seria uma boa hora para incluir uma foto de perturbação. A foto foi tirada em outra viagem, mas mostra o quão apertado era aquele ponto da passagem. Quando cheguei ao ponto em que as minhas costas estavam roçando e eu conseguia sentir com a cabeça que a passagem não estava se alargando, soube que provavelmente não iria conseguir passar. Mesmo assim, decidi tentar mais uma vez. Se eu estivesse nessa posição 1 ano atrás, teria entrado em pânico, mas não hoje. Hoje eu estava
bem animado. Descansei por alguns minutos e então tentei novamente. Expirei todo o ar dos meus pulmões. Isso fez o meu peito colapsar o suficiente para eu deslizar alguns centímetros para frente. Como exige muito esforço, só consegui ir alguns centímetros antes de precisar respirar de novo. Ao inspirar, meu peito pressionou com força contra o chão e as minhas costas contra a parede superior. Demorei um pouco mais para recuperar o fôlego. Incrivelmente consegui de novo. Expirei, deslizei, descansei. Novamente, apenas alguns centímetros, e repeti o processo. Aproveitei alguns minutos extras para curtir essa posição. Preso nessa pequena passagem. Nossa, eu não conseguia acreditar no quão relaxado eu estava. Tentei mais uma vez expirar e me arrastar. Minhas costas estavam doendo demais para continuar. Apesar da tentativa frustrada, eu ainda estava muito empolgado. Passei longos minutos deitado ali, me recuperando do esforço. B me incentivando o tempo todo. Foi divertido ouvir ele vibrar enquanto vi os meus sapatos afundarem cada vez mais no buraco. Sair não foi muito difícil, mas encontrei os mesmos obstáculos da entrada. Depois de conseguir tirar os quadris do buraco, o que levou um tempo, tive dificuldade para tirar os ombros. Meus 2 braços estavam acima da cabeça, minha camisa estava enroscada nas paredes e meus ombros estavam roçando nas rochas afiadas. Depois de lutar para encontrar uma boa posição, desisti e simplesmente puxei a parte superior do meu corpo para fora. Ai, um arranhão. Minha camisa subiu até a cabeça e eu fiquei com alguns arranhões nos ombros. Mas não me importei com isso. Para mim, essa viagem foi um sucesso completo. Eu me esforcei além do que achava possível. Me ajoelhei na entrada e olhei para a passagem estreita por onde eu tinha acabado de passar. A parede de pedra estava agora a 3,35 metros. Eu empurrei um pouco o braço para frente. O ponto mais estreito estava a 2,74 metros. Estávamos perto. Entre o esforço e a emoção, gritei pro B que eu tinha conseguido passar. Nós dois paramos por um instante para nos parabenizar pelo sucesso. O B provavelmente nunca conseguiria passar pelo corredor e ver o que eu estava vendo. Então eu descrevi a ele como era a caverna. Naquele momento, eu só tinha a minha mini Mag. Então não conseguia enxergar muito longe do corredor. O final do corredor fazia uma curva suave para a direita e parecia se estender por um bom tempo. Eu não conseguia fazer nada além de sentar, devido ao tamanho do corredor. Todas as pedras quebradas que tínhamos empurrado pela tumba de Floyd estavam ao meu redor. Não havia outro sinal de intervenção humana. Tive que esperar até que o B me passasse a lanterna do capacete para ter uma noção melhor da caverna. O B usou a vara que fizemos para deslizar a ponta de uma corda para mim. Então consegui puxar todo o meu equipamento pela passagem estreita. A primeira coisa que ele mandou foi um capacete e a lanterna. Depois que acendi a lanterna, pude ver nossa nova seção da caverna. E nossa, foi uma experiência emocionante ver o resultado de horas de trabalho árduo ao longo de várias semanas. Nesse ponto ainda não tínhamos ideia do que a caverna tinha a oferecer. A única coisa que eu conseguia ver era a passagem, logo após a passagem estreita. Era uma passagem estreita com um teto baixo. Eu conseguiria passar muito facilmente, mas teria que rastejar. Comecei a tirar fotos para mostrar pro B. Perguntei ao B até onde ele achava que eu deveria me aventurar na nova caverna, considerando os estranhos eventos que haviam acontecido. Pela primeira vez, ele também conteve seu entusiasmo ao se lembrar dos ruídos. Ele deslizou o cano pela tumba com a ponta solta. Disse que eu poderia usá-la como arma se encontrasse um animal ou alguma coisa. Ele também me disse para garantir que conseguiria me ouvir enquanto eu avançava pela caverna. Embora ao menos tivéssemos considerado a possibilidade de enfrentar problemas, nunca levamos em conta que, se eu me metesse em apuros, o B jamais conseguiria me resgatar e, na verdade, ninguém conseguiria chegar até mim por muitas horas. Se eu estivesse em perigo grave, como ferido, não haveria a menor chance de alguém chegar a tempo. Mesmo simbolizando toda a experiência, estávamos focados no nosso objetivo, e não nos perigos potenciais que poderíamos enfrentar. Até então, tínhamos escapado por pouco. Até então. Coloquei minhas luvas e joelheiras, peguei minha câmera e comecei a minha aventura. Rastejei pela passagem mostrada nas fotos, que tinha cerca de 6 metros de comprimento. No final da rastejada, a caverna fazia uma leve curva para a direita. Eu teria que subir uma pequena encosta, mas depois conseguiria ficar de pé no final da próxima seção da caverna. A próxima seção tinha cerca de 12 metros de comprimento, além de ter um teto mais alto. As paredes eram um pouco mais largas do que a seção pela qual eu havia acabado de rastejar. Ambas as seções eram relativamente retas. O chão era coberto por um tipo de rocha que rangia enquanto eu rastejava e depois caminhava sobre ela. As paredes eram basicamente iguais às da grande parte da caverna misteriosa, só que intocadas. Era óbvio que ninguém
havia entrado ali antes de mim. Ao examinar as paredes mais de perto, encontrei 2 tipos de formações delicadas. A primeira lembrava vários pedaços de um queijo ralado, amarrado em uma ponta, com o resto do queijo simplesmente caindo. A segunda formação era apenas minúsculos filamentos de rocha mais finos que um fio de cabelo humano. Parecia bem legal, encontrei vários exemplos de ambos os tipos de formação. Eu ainda nem tinha atravessado a segunda seção da caverna e mal conseguia ouvir o B. As passagens das cavernas não são muito amigáveis acusticamente. Gritei pra ele que ficaria por meia hora e depois voltaria. Ele disse que tudo bem e que era pra eu ter muito cuidado. Então continuei explorando. A essa altura eu já conseguia andar quase ereto. Tava na terceira seção reta da caverna quando descobri uma formação cristalina na parede à minha direita. Ela estava em várias camadas da parede. Parecia cera de vela transparente que derreteu e escorreu pela parede. Havia várias pequenas formações parecidas com estalactites, formados por esses cristais. A maior tinha cerca de 10 centímetros de comprimento. Deveria haver uma maior ainda, a julgar pelo tamanho da base, mas ela havia se quebrado. Procurei para ver se conseguia localizar onde ela tinha ido parar, mas não conseguia encontrar. Os corredores continuaram por mais de 30 metros antes da caverna se abrir um pouco. Era o final de um pequeno trecho reto. Bem no final desse trecho, a caverna fazia uma curva para a esquerda e se abria em uma sala. Exatamente no início da sala havia uma rocha arredondada que parecia estar encostada na parede. Isso pareceu estranho, mas as formações isoladas são comuns em cavernas, então não é de alguma forma incomum. Eu já havia rastejado e pisado em vários pedaços grandes de rocha que caíram do teto, mas esse era mais arredondado do que os outros. Depois de passar pela rocha, a sala se abriu a uma altura de cerca de 4,5 metros. Tinha cerca de 4,5 metros de largura e 9 metros de comprimento. No fundo da sala havia outra passagem que levava diretamente para fora. Quando entrei na sala, tive uma sensação estranha. Como dizia o velho ditado, eu me sentia observado. Mais uma vez, a empolgação com a nova descoberta se dissipou e as lembranças do lado misterioso da caverna voltaram. De repente, eu me senti muito sozinho. Felizmente pro meu ego, eu tava quase sem tempo e precisava voltar pro B antes que a minha meia hora acabasse. Tirei várias fotos da sala. Eu ia apenas ter uma ideia de quanto tempo duraria a próxima passagem quando algo me chamou muita atenção. No lado esquerdo da sala, na parede, mais ou menos na altura dos meus olhos, descobri o que parecia ser um hieroglifo. Era um único desenho que quase parecia fazer parte da coloração da rocha. Parecia representações rudimentares de pessoas, em pé, abaixo de um símbolo. Eu fiquei muito empolgado. Isso significava que deveria haver outra entrada para essa caverna. Mesmo que a entrada estivesse fechada ou bloqueada, poderia significar uma oportunidade de abrir ela novamente para o B entrar na caverna. Observei o desenho novamente para ter certeza de que conseguiria descrevê-lo para o B. Então tirei mais algumas fotos e voltei pro B. Quando voltei para a passagem estreita, mal conseguia falar rápido o suficiente para contar ao B tudo que eu havia descoberto. Ele estava tão animado quanto eu para saber sobre os nossos tesouros recém-descobertos. Enquanto discutimos qual seria nosso próximo passo, comecei a enviar meu equipamento de volta através da tumba pro B. Disse para ele que seria melhor se alguém mais voltasse comigo, caso acontecesse algo, e ele concordou. Assim que todo o meu equipamento passou, me deparei com a maravilhosa tarefa de ter que atravessar a tumba novamente. Teoricamente, uma pessoa deveria ser capaz de sair de uma passagem pela qual ela acabou de rastejar, simplesmente invertendo o que fez. Se ela contorce o corpo de uma certa maneira para entrar, deveria ser capaz de assumir a mesma posição para sair. Na prática, isso pode não se mostrar possível ou prático, e foi o caso do túmulo. Eu havia decidido de antemão que tentaria passar pelo estreito de cabeça. Sabia que conseguiria passar de pé, mas isso significaria recuar por todo o caminho através da tumba. Levaria muito tempo e seria extremamente cansativo. Minha única preocupação em ir de cabeça era quando chegasse ao final do estreito. Teria que passar pelo buraco que havíamos aberto sem poder girar o corpo. Bem, fazer o quê? Decidi ir de cabeça e lidar com a saída quando chegasse lá. Comecei a me espremer bem perto do ponto mais apertado, para pelo menos terminar logo. Acabou sendo complicado passar, tive que mover meus quadris um pouco para a direita para conseguir passar. Continuei insistindo. Minhas mãos estavam novamente ao lado do meu corpo. Minha cabeça estava virada para a direita e eu me impulsionava com os dedos dos pés. Mais uma vez, usei minha cabeça como referência para saber quando chegava ao ponto mais apertado e quando passava. Parecia que eu me cansava um pouco mais rápido na saída. Devia ser por causa do esforço que tínhamos feito para entrar.
Eu tava um pouco mais da metade do caminho quando algo bizarro aconteceu. Eu tava deitado, fazendo uma pequena pausa, quando ouvi um som vindo do fundo da caverna. Era um som fraco, mas distinto, de pedra deslizando sobre pedra. Meu sangue gelou nas veias. Eu não conseguia me mexer, fiquei ali deitado, tentando ouvir o som de novo. Nada. Rapidamente comecei a me arrastar em direção à saída. Não mencionei o som pro B, mas me lembrei de uma das nossas viagens anteriores, quando o B disse ter ouvido a mesma coisa. A tarefa de sair do buraco acabou sendo tão dolorosa quanto eu imaginava. Tive que erguer os braços acima da cabeça e forçar os ombros para passar pelo buraco. Com certeza deixei um pouco de pele para trás. B me ajudou enquanto eu me contorcia para tirar a parte superior do corpo da passagem. Então consegui me apoiar e deslizar a parte inferior para fora. Eu tava fora. B e eu apertamos as mãos e começamos a guardar nossos equipamentos. Eu tava tentando ouvir aquele som vindo do buraco, mas estávamos fazendo muito barulho enquanto juntávamos tudo. Por mais que eu estivesse ansioso para entrar na passagem, foi um alívio sair. É mais ou menos assim que eu me sinto em relação a cavernas em geral. Adoro entrar, mas me sinto bem quando saio de novo. Aconteceu algo estranho com as fotos que eu tirei na nova caverna. As fotos que tirei da passagem que levava à sala grande ficaram ótimas. Estranhamente, nenhuma das fotos tiradas dentro da sala ficou boa. Fotos da pedra redonda e mais importante, fotos dos hieroglifos ficaram horríveis. As fotos tiradas antes e depois da sala ficaram ótimas, mas os negativos das fotos tiradas dentro das salas ficaram transparentes. Eu lembro como era o hieroglifo. O hieróglifo. Eu tô falando errado desde o início, então... Hieróglifo, meu Deus, esqueço como que pronuncia essa palavra. Então, fiz um desenho pra dar uma ideia do que eu vi. É um desenho rudimentar do que eu vi, mas é preciso. A primeira coisa que me veio à mente foi a Bruxa de Blair. Tem uma atmosfera muito parecida. Esse símbolo estava no centro de várias figuras que pareciam pessoas levantando as mãos que estavam abaixo dela. Se passaram alguns dias até que o B encontrasse alguém disposto a explorar a passagem com a gente. B contou que conversou com algumas outras pessoas que não puderam ir por causa de conflitos de agenda. Ele disse que interrogaram bastante sobre a caverna e a passagem. Ele não revelou qual era a caverna para garantir que explorássemos a fundo antes de divulgá-la ao público. Mesmo o rapaz que acabou indo conosco não sabia qual era a caverna até estarmos bem perto dela. E ele jurou segredo absoluto, prometendo não revelar a localização da caverna a ninguém nesse planeta. Não vou identificá-lo pelo nome, então eu vou me referir apenas como Joey. O Joey, B e eu partimos bem cedo para garantir que teríamos todo o tempo que quiséssemos na nova passagem. Quando chegamos à caverna, conseguimos montar o equipamento e descer muito rápido. Ajuda bastante não ter que carregar metade de uma loja de materiais de construção para dentro da caverna. O Joey ficou impressionado com o nosso trabalho, até que eu e B paramos um minuto para nos parabenizar por todo o trabalho duro que fizemos e pelo fato de termos conseguido. Joey é um explorador magro e experiente em cavernas. Ele disse que aquela talvez fosse o trecho mais apertado em que ele já havia passado, mas isso não o incomodou. Eu sabia que fisicamente ele conseguiria, já que eu era maior e consegui. Ele estava tão animado quanto nós, para atravessar e começar a explorar a caverna. Talvez até mais. Rapidamente, ele se preparou e ficou esperando para saber qual seria o plano de ataque. Decidi que o mandaria passar primeiro, já que ele estava pronto e eu o seguiria. B passaria o nosso equipamento e nos esperaria do lado de fora da passagem. O B daria 2 horas para retornar. Foi gentil da parte do B descer na caverna e ficar de olho em nós. Ficar sentado lá dentro é um tédio. Com um plano definido, estávamos prontos para partir. Talvez tenha sido irresponsável da nossa parte não contar pro Joey sobre os eventos inexplicáveis que aconteceram na caverna até depois que ele atravessou. Mas o que exatamente se conta a alguém? Quantas das coisas estranhas precisávamos revelar para ele? Não nos sentíamos em perigo, senão não teríamos entrado na caverna. Então, não contamos nada antes dele entrar no túmulo de Floyd. Claro que contamos depois, mas já era tarde. Eu não conseguia acreditar na facilidade com que o Joey passou pela passagem. Ele disse que era apertado, mas não parecia. Assim que ele entrou, passamos o equipamento dele para ele e então eu comecei a entrar. Mesmo sabendo que conseguiria passar, a travessia da tumba foi muito lenta. Não dá pra ir tão rápido quando se está se arrastando com os dedos do pé. Quando cheguei ao trecho mais estreito, pedi pro Joey tirar uma foto minha e achei que ficaria uma boa foto. Depois que passei, B começou a me passar minhas coisas. Então aconteceu o desastre. Eu tinha entrado completamente e tinha me virado pra puxar meu equipamento. Tive que me ajoelhar e ficar agachado. Eu tinha acabado de pegar meu capacete e a lanterna e estava me virando
virando para passar a corda de volta pro B, quando bati a cabeça no topo da passagem. Crânio humano contra rocha sólida. A rocha venceu. Contei pro B o que tinha acontecido e ele mandou meu kit de primeiros socorros. Eu tava sangrando, mas pior ainda, eu não sentia nada bem. Eu cuidei dos meus ferimentos e disse pro Joey que achava melhor não continuar. Ele ficou com cara de criança que tinha acabado de descobrir que o Natal ia ser cancelado. Embora eu não gostasse da ideia de que ele explorasse a caverna sem mim, por motivos egoístas, é claro, eu queria que ele pelo menos visse parte dela, já que tinha se dado ao trabalho de ir até lá. Eu disse pra ele ir e quanto tempo levaria, e então mandei ele seguir o caminho. Enquanto eu estava deitado, podia ouvir ele rastejando na escuridão. A sua luz desapareceu depois da primeira curva. Descansei por 1 ou 2 minutos e então comecei a minha jornada de volta pelo estreito caminho. Foi decepcionante chegar até a caverna e não poder explorar ela até o fim. Na verdade, isso me deixou morto por dentro. Depois de passar pelo túmulo, o que foi doloroso, sentei e comi uma barra de cereal enquanto eu e o B conversávamos. Disse a ele que pagaria um quarto de hotel se ele passasse a noite lá. Assim poderíamos ver se eu estaria bem no dia seguinte e tentar explorar a caverna de novo. Me senti muito bobo por ter batido a cabeça na parede da caverna. O B disse que estava disposto a tentar novamente amanhã. Ele estava tão ansioso quanto eu para dar um fim a essa história de caverna, contanto que Joey passasse a noite lá. Decidimos terminar tudo no dia seguinte. Assim que isso fosse resolvido, simplesmente relaxamos e apreciamos a escuridão. Não conseguíamos ouvir nenhum som vindo da passagem. O silêncio me fez lembrar do ruído do arranhão que eu ouvi da última vez que estive lá. Comentei o assunto com o B. Como eu não tinha explorado a caverna completamente, não pude oferecer nenhuma explicação sobre o que poderia estar causando o ruído de arranhão. Ou a mudança na intensidade do vento, ou o estrondo. Ou aquele grito terrível que ouvimos. De repente, nós dois desejamos não ter mandado o Joey sozinho para a caverna. O B foi até o buraco e gritou, Joey! Nenhuma resposta, sem surpresa. Simplesmente não dá para ouvir quando se está muito longe em outro lado da caverna. Aguardamos, muito nervosos, por qualquer som. Sons bons, os sons típicos do Joey. O limite de 20 minutos que tínhamos estabelecido passou. Depois 25. E eu realmente não tinha vontade de voltar para aquele aperto. A minha cabeça ainda estava latejando e o espaço parecia mais apertado do que nunca. Mesmo assim, eu sabia que precisava garantir que o Joey estava seguro. Quando eu estava me preparando para voltar, eu vi uma luz no fundo da passagem. Joey? Chamei. E nada respondeu. Joey! Ainda nenhuma resposta. A luz ficou mais forte e eu pude ouvir o barulho de alguém rastejando pelas rochas quebradas que revestiam a caverna. Joey, você tá bem? Não! Foi uma resposta fraca dele. Quando chegou do outro lado da tumba, disse que não se sentia bem. Rapidamente tirou o equipamento e colocou na mochila para que pudéssemos puxá-la. Enquanto eu puxava a mochila pela passagem, ele começou a escalar de volta pela tumba. Nem tivemos a chance de perguntar o que tinha visto antes de voltar. Ele passou rapidamente pela passagem estreita e pelo buraco e finalmente conseguimos vê-lo. Ele estava com uma aparência terrível. O rosto dele estava pálido e ele estava sem fôlego. A poeira que cobriu o chão da passagem estreita deixou marcas no seu rosto e nas suas roupas. Ele tinha vários pequenos cortes e arranhões nos braços e no rosto, provavelmente por causa da saída rápida. Os seus olhos estavam arregalados. Tivemos um breve momento para observar a mudança que aconteceu no Joey antes que ele começasse a subir e sair da caverna, sem dizer uma palavra. Enquanto o Joey e o B seguiam para a superfície, aproveitei para juntar nosso equipamento. Então parei para escutar o que havia na passagem. Não ouvi nada. Não senti nada. O vento havia parado. Uma parte de mim queria sair da caverna o mais rápido possível, mas a outra parte queria imediatamente subir de volta pela passagem e descobrir o que fazia a caverna funcionar. Mas não era a hora. Eu ainda me sentia um pouco tonto por causa do meu ferimento. Naquele momento percebi que o B e o Joey haviam subido rápido pela passagem da caverna e eu fiquei sozinho, e um arrepio percorreu meu corpo enquanto eu corria para alcançar os dois. Assim que saímos da caverna, imaginei que conseguiríamos obter alguma informação do Joey, mas quando chegamos no topo da última saída, ele simplesmente se soltou da corda e foi direto para a caminhonete. À luz do dia, ele parecia ainda pior do que na caverna. B e eu recolhemos a corda e os equipamentos e fomos para a caminhonete. Joey disse que não queria passar a noite lá porque estava se sentindo muito mal. E nós acreditamos nele. Então voltamos para casa. Não consegui obter nenhuma informação do Joey. Ele apenas olhava fixamente para frente. Estava tremendo como uma folha e disse que não estava com frio. Quando tentamos interrogá-lo, respostas foram curtas. Perguntei se ele tinha visto os hieróglifos. Não. Ele ouviu algo gritar? Não. Ele ouviu a pedra redonda? Ouviu a pedra redonda? Não, também. Ele viu os cristais? Não. Ele disse que só entrou um pouco e começou a se sentir mal.
Havia algo suspeito nas suas respostas. Ele teria que ter pelo menos visto os cristais se tivesse ido longe o suficiente na caverna para não nos ouvir gritando. Mas por que ele não deu mais detalhes? O resto da viagem transcorreu em um silêncio sepulcral. Joey não disse muito depois disso. Contamos brevemente os estranhos acontecimentos que aconteceram na caverna. Ele não respondeu. Quando o deixamos em casa, perguntamos se ele queria voltar para a caverna. Balançou a cabeça negativamente e correu para dentro. Tentei ligar para ele mais tarde naquele dia e no dia seguinte, mas só consegui falar com a secretária eletrônica. 28 de abril de 2001. Nessa entrada do diário, discuti brevemente os meus sentimentos com B e o que eu estava pensando naquele momento. Gostaria de detalhar esses sentimentos e definir o tom dessa parte do meu diário. E eu espero conseguir. Espero conseguir transmitir os meus exatos sentimentos e pensamentos enquanto ponderávamos sobre o nosso próximo passo. Caso contrário, receio que pareceremos ignorantes, ingênuos ou simplesmente tolos para qualquer leitor. Essa caverna representava para nós o ápice de semanas de trabalho árduo, repletas de uma gama de emoções. Da fadiga ao medo, da expectativa à dor, da frustração à glória. Para nós, não estávamos à beira de uma possível destruição, mas sim honrando um compromisso tácito. Muito parecido com um pai ou uma mãe de um filho rebelde. Não íamos abandonar nosso filho por medo do desconhecido. Querendo ou não, essa caverna havia se transformado em parte de nós. E agora tínhamos que levar essa aventura até o fim. Além disso, explicações prolixas à parte, estávamos sendo consumidos pela curiosidade. Apesar da quantidade enorme de ocorrências inexplicáveis que vivenciamos, tínhamos que voltar para aquela caverna. O que estava acontecendo ou causando aquele estrondo? O que causou a mudança na intensidade do vento, etc, etc, até chegarmos a Joey. O que poderia ter acontecido com o Joey? O que ele viu? O que ele sentiu? Tivemos muitas discussões longas sobre qual seria nosso próximo passo. Sempre chegávamos à mesma conclusão. Tínhamos que voltar para a caverna. Não conseguiríamos apresentar nenhum cenário possível que resolvesse os inúmeros enigmas guardados nas profundezas da caverna. Essa era a única maneira de termos alguma esperança de desvendar o mistério. Estávamos voltando para a caverna misteriosa. 2 semanas depois da nossa viagem com Joe, estávamos a caminho da caverna. Para nos preparar para essa expedição, contamos a um grupo local de resgate de cavernas e conseguimos permissão para usar o telefone de comunicação de baixa voltagem deles. O telefone consiste em 2 transreceptores e um longo carretel de fio fino. Assim eu poderia desenrolar o fio à medida que entrasse na passagem e manter contato com o B o tempo todo. Também achamos que seria uma boa ideia levar uma câmera de vídeo para a nova passagem. Comprei uma caixa que protegeria minha câmera da poeira e das pedras, e eu estava mais do que disposto a pagar o preço da caixa só para garantir que o B visse toda a passagem. Minha cabeça estava bem. Eu ainda tinha uma leve linha vermelha marcando o local onde eu tentei quebrar a rocha com a minha cabeça. Eu nunca fui no médico, mas foi uma experiência muito dolorosa. Fiquei pensando no que teria acontecido se eu tivesse conseguido entrar na passagem com o Joey. Ele era um homem diferente depois que saiu de lá. Tinha ligado para casa dele quase todos os dias tentando falar com ele, mas ele não atende o telefone. O B ligou para o trabalho dele e um amigo em comum disse que o Joey ligou dizendo que estava doente há 2 semanas e não apareceu desde então. Ele disse que o Joey avisou o chefe que poderia ficar afastado por um tempo. Eu até passei na casa dele 2 vezes. Na primeira vez, parecia que tinha alguém em casa, mas ninguém saiu na porta. Na segunda vez, o carro dele não estava lá e as luzes estavam apagadas. Eu esperava falar com ele antes dessa viagem, mas não deu certo. Enquanto preparávamos a corda para descer a caverna, senti algo pela primeira vez. Eu não queria entrar na caverna. Não era uma sensação de presságio. Não estava dando nenhuma premonição. Eu simplesmente não tinha vontade de entrar no mundo subterrâneo da caverna misteriosa. Não compartilhei esse sentimento com o B naquele momento. Mesmo sem vontade de entrar na caverna, eu sabia que tínhamos que entrar. Então verifiquei meu equipamento 2 vezes e deslizei pela borda do penhasco. Desde o início parecia que a caverna não queria que a gente estivesse lá. Nada ocorreu bem. Cada vez que tentássemos prender um mosquetão, dar um nó ou fixar algo na corda, tínhamos que tentar 2 vezes ou 3 até acertar. Felizmente percebemos isso e garantimos que tudo estivesse seguro. Enquanto descíamos lentamente, esbarrávamos constantemente na parede da caverna. Tropeçávamos ou deixávamos cair alguma coisa. E finalmente chegamos a um ponto onde paramos para nos recompor antes de continuar. Nossa carga era relativamente leve, mas estávamos demorando uma eternidade para chegar no buraco. E finalmente conseguimos. Conferimos a câmera e o celular para garantir que tivessem sobrevivido à viagem. Testamos tudo e reuni o equipamento para levar para a passagem.
Então chegou a hora. Olhamos um pro outro, mas não dissemos nada. Então me virei para encarar a passagem. Ao contorcer meu corpo para começar a entrar na tumba, desejei desesperadamente que essa fosse a última vez que eu faria isso naquele pesadelo claustrofóbico. A travessia da tumba aconteceu sem problemas, figurativamente falando. Depois que passei, levamos alguns minutos para que tudo fosse entregue. Vesti o equipamento, testei tudo. O telefone funcionou perfeitamente, filmei a passagem estreita e em seguida o primeiro trecho da nova passagem. Como não seria possível filmar enquanto estava rastejando, meu plano era rastejar até o próximo trecho, parar e filmar mais um pouco. Assim eu poderia filmar o que tinha acabado de atravessar e o que iria atravessar em seguida. Dessa forma eu conseguiria registrar cada trecho de ambos os lados. Eu comecei a me sentir muito bem com a travessia. Sentia uma satisfação pessoal por estar proporcionando ao B uma maneira de ver os frutos do nosso trabalho. Foi um pouco incômodo carregar a câmera e desenrolar o fio do telefone enquanto tentava rastejar, mas eu sabia que valeria a pena. As formas eram muito pequenas para aparecer no vídeo, como uma ilusão externa normal, e não havia problema, mas com o farol da minha câmera, como a única fonte de luz, o esforço foi inútil. As formações de cristal ficaram bem bonitas, eram grandes o suficiente e renderam ótimas imagens. Aproveitei a pausa na filmagem para checar o celular. Foi reconfortante ouvir a voz de alguém no fundo da passagem. Conversamos um pouco, então desconectei o celular e me preparei para continuar. O celular parecia um telefone comum, só que maior. Mais parecia com aqueles que a gente vê em filmes de guerras, sabe? Quando eu queria falar com B, bastava conectar o celular em um conector especial no carretel do fio. A fonte de alimentação ficava na extremidade do B, então o celular estava... A ligação era tão nítida quanto a de um telefone normal. Continuei em frente, estava confiante. Embora o progresso fosse lento, era constante. As coisas estavam indo muito bem até eu chegar à Pedra Redonda. Mais uma vez, tive a sensação estranha, assim como da outra vez. Olhei ao redor com cuidado, mas não via nada alarmante. Continuei filmando toda a sala. Consegui boas imagens da Pedra Redonda de todos os ângulos. Filmei as paredes, o teto e o chão da melhor maneira possível. Consegui até mesmo gravar bem a figura na parede. Era difícil identificar exatamente o que era no vídeo, mas definitivamente dava para perceber que havia algo ali. Depois de filmar tudo, me movi para o fundo da sala para me preparar para explorar um novo território. No fundo da grande sala havia uma passagem que levava à escuridão. A entrada ficava cerca de 30 centímetros abaixo da minha cabeça e parecia continuar nessa altura até onde a vista alcançava. Me abaixei sob o teto e me preparei para ver as novas paisagens. As paredes da nova passagem eram mais escuras do que o resto da caverna. O chão era composto do mesmo tipo de rocha quebrada. O teto tinha o mesmo tipo de arco quase perfeito da antiga seção da caverna misteriosa. Parecia quase deslocado da atmosfera acidentada da caverna. Eu só conseguia enxergar uns 9 metros para trás, onde a passagem parecia fazer uma curva direita. Achei que seria um bom lugar para falar com B. Demorou alguns bips antes que ele atendesse o telefone, mas ele atendeu. A sua voz ainda estava cristalina. Parecia que ele estava cochilando. Será que eu tinha ficado por horas lá dentro? Ele disse que estava bem e que eu podia levar o tempo que eu precisasse. Agradeci e desliguei. A paciência dele tem sido admirável durante todo o projeto. Ele passou muito tempo me esperando enquanto eu explorava a caverna. Fiquei feliz que ele ainda estivesse disposto a sentar e esperar. Desliguei o telefone e comecei a filmar novamente a passagem e então aconteceu. Ouvi o ruído de arranhão atrás de mim. Era alto, estava perto. Vinha da sala grande que eu tinha acabado de passar. Me virei bruscamente para encarar o que estava fazendo aquele barulho. E quando fiz isso, perdi a compostura e levantei ao mesmo tempo. Putz, meu capacete se chocou contra o teto. Minha lanterna quebrou e eu fui mergulhado na escuridão densa. Uma dor aguda percorreu meu pescoço e correu pelas minhas costas. O capacete tinha protegido a minha cabeça, mas não o meu pescoço, que estava quase dormente por causa do impacto. O medo envolveu os meus joelhos e começaram a fraquejar. Lentamente e involuntariamente, eu caí de joelhos. Coloquei a câmera delicadamente no chão enquanto começava a ver estrelas por causa da dor nas costas. O ruído de arranhão durou apenas um segundo e agora o único som que eu conseguia ouvir era a minha própria respiração ofegante, tomada pelo pânico. Eu não sentia só medo, a escuridão também parecia me paralisar. Eu me sentia vulnerável em todas as direções.
Queria me virar e olhar pra trás, pros lados, pra frente, pra onde quer que eu olhasse. Eu queria enxergar algo, mas eu só vi escuridão. Finalmente, consegui me libertar do torpor, do terror por um tempo, o suficiente pra alcançar uma fonte de luz alternativa, a mini lanterna do meu capacete. Girei a lanterna pra acender, e quando fiz, quase chorei. Eu tinha me esquecido de colocar as pilhas novas, e agora eu mal conseguia enxergar a poucos metros de distância. Mesmo assim, era melhor do que nada. Imediatamente comecei a iluminar o cômodo grande com toda a minha força. Tentei enxergar qualquer movimento. Nada. Eu tremia muito, enquanto estava sentado ali, tentando decidir o que fazer. A minha mente estava muito confusa. Sinceramente, eu achei que eu ia morrer ali mesmo, na caverna. Por um breve instante, me perguntei como o B descobriria o que tinha acontecido comigo. Então a ficha caiu. O celular! A minha mente deve ter começado a clarear naquele momento, porque também pensei nos meus bastões de luz. Sem tirar os olhos da sala grande, procurei os bastões de luz na minha mochila. Como eu estava carregando o celular e a câmera de vídeo, tirei o máximo possível da mochila, e uma das coisas que eu deixei com B foi a minha lanterna de cabeça reserva. Assim fiquei apenas com os bastões de luz. Ai, que idiota. Encontrei um e arranquei da embalagem. Pelo som, percebi que algo estava errado. Ele havia se quebrado sem querer e agora era inútil. Joguei no chão e procurei outro na mochila. Só desviava o olhar da sala grande para checar a passagem atrás de mim de vez em quando. Encontrei outro bastão luminoso e quebrei ele para acender. O brilho verde saiu e criou cores sinistras nas paredes da caverna. O bastão fornecia luz suficiente apenas para enxergar a área imediata e não dava nenhuma pista do que estava por vir. Apalpei a mochila em busca de mais um bastão luminoso, novamente sem tirar os olhos da sala. Senti o terceiro bastão e arranquei ele da embalagem. Depois quebrei para ter certeza de que funcionava. Hesitei e então joguei na sala. O arremesso foi perfeito e o graveto voou por toda a extensão da sala. No breve instante em que a luz atravessou o cômodo, não vi nada além de paredes da caverna. A ausência de qualquer coisa em comum não ajudou em nada a aliviar meu pânico. No fundo da sala, vislumbrei rapidamente a rocha redonda quando a luz refletiu nela. Então a luz passou por trás da rocha e pareceu desaparecer. Eu ainda tremia, mas pelo menos não tinha visto nada. Mesmo assim, o barulho continuava. Usei a lanterna para iluminar o telefone rapidamente e, com os dedos trêmulos, consegui conectar a tomada. Levei ao ouvido e... nada. Os bips habituais que indicavam a conexão com o telefone não estavam presentes. Fiquei completamente aterrorizado. Tirei o telefone da tomada e reconectei. De novo, silêncio. A linha estava muda. O que podia ter acontecido? Eu acabei de falar com B! Quase chorei de medo. Sabia que a única saída era voltar pelo caminho que eu vim. Mas havia algo lá. Uma terceira tentativa de contatar o B e teve o mesmo resultado. Tentei pensar em outro plano, mas só conseguia me concentrar nas lembranças do som estridente que eu estava ouvindo. Em meu estado debilitado, me encostei na parede do corredor, respirando como se tivesse acabado de correr uma maratona, sem jamais desviar os olhos das sombras. Quando meu ombro tocou a parede, uma forte pontada de dor me lembrou da minha colisão com o teto na caverna. Desespero, agonia, terror. Não sei dizer exatamente quanto tempo fiquei ali sentado, mas os meus pés formigavam e os meus joelhos doíam. A dor nas costas diminuía, embora meu pescoço parecesse o mesmo. Decidi tentar sair daquela passagem sinistra. Sabia que se esperasse muito, perderia o pouco de luz que ainda me restava. Tentei me levantar, mas não tinha forças. Rastejei lentamente até a extremidade da grande sala, arrastando minha mochila do meu lado. Usando as paredes da caverna, consegui me levantar devagar, embora não completamente por causa da dor nas costas. Ainda respirando com dificuldade, avancei lentamente pela sala, enrolei o fio do telefone enquanto caminhava. Meus olhos estavam fixos à frente, buscando qualquer sinal de movimento. A cada passo, minha luz projetava sombras em contraste com a mudança na parede. Me mantendo ocupado, tentando observar cada uma delas. Meus olhos ardiam quando eu percebia que não piscava há alguns minutos. Quanto tempo isso estava acontecendo? Os únicos sons que eu conseguia ouvir eram o ranger dos meus pés na rocha quebrada e a minha respiração ofegante. Enquanto eu enrolava a corda, ouvia o rangido na roda, e a cada volta eu me aproximava mais do túmulo, mais perto do B, mais perto da segurança. A curta travessia pela sala pareceu uma eternidade. Ao passar pelo desenho rudimentar, ele pareceu brilhar, como se oferecesse algum tipo de aviso.
Eu não sabia o que aquele desenho representava, mas tudo naquela caverna parecia inspirado no medo. No fundo da sala, eu avistei a pedra redonda, vagamente ao alcance da minha lanterna. Algo parecia muito diferente, mas eu não conseguia distinguir o que. Quando cheguei a poucos metros, finalmente entendi o que tinha mudado. Ela havia se movido. Foi esse o som que eu ouvi. Novamente o terror dominou por completo ao perceber o quão perto eu estava de algo. Não tinha escolha a não ser continuar. Mesmo assim, não foi fácil. Avancei lentamente em direção à pedra, segurando o bastão luminoso à minha frente com a mão trêmula, usando para iluminar a escuridão. Parei bem do lado da pedra e enrolei a folga do fio do telefone. Então percebi o que havia perdido. Por que havia perdido contato com B. A pedra estava sobre o fio. Dei um puxão e o fio fino se rompeu. Minha única esperança de contato com o mundo exterior deixou de existir naquele momento, com o fio rompido. Nunca me senti tão sozinho e imponente, enterrado nas profundezas da terra. Eu havia descido voluntariamente à minha própria sepultura, com uma caixa de pedra maciça. Com o telefone agora inútil, coloquei ele no corredor, meu olhar fixo na parede redonda e prossegui. Minha respiração estava ofegante, minha garganta seca e dolorida e minha boca empoeirada. A cada estalo da pedra sobre os meus pés, meu coração parecia parar. Nenhum movimento podia ser visto no brilho verde. Cheguei à pedra e olhei por cima. Não vendo nada, dei vários passos rápidos para além dela. Quando cheguei do outro lado, recuperei o horizonte com que eu vi. Na lateral do corredor, perto do chão, havia um buraco, revelando outra passagem. Estava coberto pela pedra, mas agora estava exposto. Aquela pedra não podia ter se movido sozinha. Recuei do buraco e me choquei contra a parede oposta. Eu não estava mais prestando atenção na dor das minhas costas, mas agora ela voltou com fúria. Encarei a passagem recém-descoberta. Ela descia num ângulo de 45 graus e seguia em linha reta até onde a vista alcançava. Alguns metros abaixo, pude ver o bastão luminoso que eu havia jogado. Ele iluminava a passagem o suficiente para eu perceber que as paredes eram relativamente lisas. O chão parecia ser da mesma forma, ao contrário do resto da caverna. A passagem tinha cerca de 90 centímetros de diâmetro, até onde a vista alcançava. Teria sido uma passagem fácil de explorar se eu tivesse a mínima vontade de fazer isso. Agora eu só queria sair daquela caverna e ir para a luz do dia. Recuei lentamente do buraco em direção ao B. Nunca tirei os olhos do abismo. Quase tropecei no fio do telefone quando me virei para sair daquele covil do diabo. Percebi que a minha mini bag estava praticamente sem bateria, me restando apenas o bastão luminoso. Eu queria correr para o túmulo de Floyd. Só o fato de ouvir outro ser humano já ajudava bastante a aliviar o medo que eu estava sentindo. Mas quando me afastei da rocha que cobria o buraco, senti uma onda de pânico avassaladora invadir a minha alma. Parecia que uma legião de demônios estava prestes a me atacar pelas costas. Sentia que minha salvação estava à minha frente na escuridão e Lúcifer estava atrás de mim, tentando me impedir de chegar em segurança. Percebi que estava me movendo rápido demais do que eu deveria naquela caverna. Meu único pensamento era sair dali o mais rápido possível. Passei pela formação de cristal, mal notando aquela aberração da criação da natureza sobre o brilho verde da minha lanterna. Cada vez que eu me abaixava para evitar uma pedra, sentia minhas costas gritando, me lembrando da minha lesão. Quando cheguei no ponto da passagem onde precisava rastejar, me joguei de 4, mal diminuí a velocidade ao cair. Quando minhas mãos tocaram o chão da caverna, senti um choque elétrico percorrer as minhas costas e, simultaneamente, meus braços. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, soltei um grito. Desabei e fiquei ali deitado sobre a rocha, com novas intensas dores se manifestando a cada respiração. Gemendo de medo e dor, tentei ouvir qualquer coisa, qualquer ruído naquela caverna. Senti o silêncio martelando na minha cabeça. Sabia, por viagens anteriores, que o B ainda estava fora do meu alcance auditivo, mas eu estava perto, me obrigando a me mover. Senti muita dor ao apoiar as mãos e os joelhos e começar a avançar pela caverna. Eu ainda segurava o bastão luminoso na mão, mas havia parado de olhar para trás. Agora meu foco estava na frente. Cheguei ao ponto em que podia gritar pro B, mas não emiti um som. Não queria parar tempo suficiente para falar. Finalmente, cheguei ao último trecho da caverna antes da passagem estreita. Enquanto rastejava em direção à entrada da tumba, chamei o B. Ele respondeu. Gritei para ele preparar tudo para irmos. Ele perguntou se eu estava bem, já que não tinha notícias minhas do telefone e estava preocupado. Eu disse que não e disse para ele preparar tudo. Quando cheguei à corda, tirei o capacete e enfiei na mochila. Pela primeira vez, percebi que havia esquecido a minha câmera de vídeo. Foi um pensamento passageiro. Eu não me importava com aquela câmera mais do que um passageiro do Titanic se importava com algum chapéu ou casaco. Amarrei a mochila na corda e mandei ele puxá-la. Depois, disse para ele começar a subir assim que puxasse a corda. Ele perguntou por quê e eu gritei que havia alguma coisa na caverna com a gente.
Minhas costas doíam a cada movimento, mas eu sabia que isso não importava. Eu ia atravessar a tumba o mais rápido possível, apesar dos meus ferimentos. Assim que comecei a me espremer, senti o vento aumentar no corredor e, com ele, o fedor mais nauseante que senti. Cheirava a umidade, podridão, ranço, putrefação, morte. Quase tive ânsia de vômito. Puxei a camisa pro nariz e comecei a me proteger do cheiro insuportável. Nesse momento, o B também sentiu o cheiro. Ele gritou, "O que é isso?" Depois gritou para que eu me apressasse a passar logo. Eu disse que já ia, respirei fundo pela camisa e continuei a atravessar. Os gritos do B intensificaram meu medo e pânico, como se eu precisasse de ajuda. Eu sabia que ele sentia a urgência de eu sair dali. Mesmo assim, enquanto eu avançava, gritei para ele se preparar, dizendo que alcançaria quando chegasse ao fim. Ele disse que sim. Ele colocou um bastão luminoso dentro da passagem e começou a sair. Dessa vez, ao passar pelo aperto, eu não me importei com a estranheza da passagem. Raspava o rosto, as orelhas, os braços e o ombro. Cada centímetro do aperto significava inúmeros arranhões no meu corpo, mas eu mal notava. Minhas costas estavam quase paralisadas de dor. Mais uma vez senti uma crescente vontade de vomitar por causa da dor e por causa da brisa. Na metade do túmulo de Floyd, fiz uma pausa para recuperar o fôlego. Tava quase exausto e a minha respiração tava ofegante demais. O topo da passagem parecia apoiar minha bochecha e o chão parecia cacos de vidro. Enquanto parava brevemente para me recuperar, ouvi o ruído do arranhão vindo no fundo da caverna. Continuou por alguns minutos, depois parou. Soltei um grito que me assustou. Eu não estava mais reagindo conscientemente ao ruído. O grito foi uma resposta do inconsciente ao medo que percorria todo o meu corpo. Em pânico, comecei a me arrastar pela passagem. Ao chegar à parte mais larga da tumba, rapidamente passei os braços por baixo do corpo para me posicionar e sair pelo buraco. Agarrei a corda e puxei com toda a minha força. Quando meus ombros alcançaram o buraco, ficaram presos e eu fiquei imobilizado. Cravei os pés na rocha e me espremi de volta para a passagem. Então girei o corpo ligeiramente e tentei de novo. Dessa vez, consegui puxar a parte superior do corpo para fora. Normalmente eu sairia com cuidado, já que havia um desnível de quase 1 metro do lado de fora do buraco. Dessa vez eu chutei com as pernas e puxei os braços e puf! Caí da tumba, direto sobre o ombro. Tentei enrolar para amortecer o impacto, mas não conseguia fazer nada além de sentir a pancada. Estranhamente, a dor se concentrou no meu ombro, aparentemente sem afetar as minhas costas, já que elas estavam muito doloridas. Me virei de 4 e lentamente me levantei. O cheiro estava bem menos intenso do lado de fora da passagem. Peguei a lanterna e usei para encontrar meu capacete. Comecei a me dirigir para a fita da escalada enquanto colocava o capacete. Quando cheguei à fita, estendi a mão para me agarrar e recuei horrorizado. No brilho da lanterna pude ver pela primeira vez os ferimentos nos meus braços. Meus antebraços estavam cobertos de cortes e arranhões profundos. Grande parte do meu braço estava coberto de sangue. Os ferimentos não eram profundos o suficiente para sangrar livremente, mas o sangue escorria. Naquele breve momento em que parei, percebi que havia silêncio na caverna. Nenhum som vindo da passagem e nada à frente. Mais uma vez, a sensação de solidão retornou, me motivando a continuar. Subir o pequeno desnível provou ser mais difícil nessa minha condição. Ter a lanterna como a única fonte de luz aumentou o desafio. Assim que cheguei no topo, me apressei para alcançar o B. Fiquei impressionado com a velocidade da subida. Eu não tinha mencionado nada sobre o meu estado físico quando eu saí, mas eu estava com muita dor. A cada passo, uma dor aguda percorria minha lombar e o meu pescoço. Os meus ombros estavam em carne viva e o meu ombro tinha um belo corte. Sinceramente, acredito que se não fosse pelo terror que eu senti naquele momento, eu não teria tido a energia e a motivação para sair. Eu estava movido apenas pela adrenalina. Infelizmente, a onda de adrenalina estava prestes a acabar. Só vi e ouvi o B quando cheguei à pequena área no fundo do precipício. Ele estava na corda, subindo o mais rápido que podia. Eu o ouvi se movendo rapidamente e respirando com dificuldade. Eu chamei ele e a reação foi de susto. Me disse que estava quase tão tenso quanto eu. Ele me disse para subir na corda e começar a escalar. Nós dois sabíamos que seria perigoso e que nunca faríamos isso normalmente, mas dessa vez era diferente. Fiquei ali parado, olhando pro lugar onde a corda desaparecia na escuridão acima de mim. Ela ondulava enquanto o B seguia em direção à segurança. Ele estava fora do meu campo de visão, mas eu sabia que ele estava perto. Eu sabia que a corda era a minha tábua de salvação. Me levaria pro exterior, pra luz, pra segurança. Atrás de mim havia escuridão, medo e desconhecido. Por um instante me veio à mente uma cena de um filme em que o ator engana um monstro e chega à porta da frente da casa mal assombrada. Assim que ele estende a mão para a maçaneta, houve um som atrás de
si, se vira apenas pra ver e encaixei a luzinha fluorescente no cordão do meu capacete e peguei o meu arnês. Então pensei em deixar o B subir um pouco enquanto eu puxava a corda que estava esticada pra dentro da caverna. Isso facilitaria a saída quando chegássemos ao topo do desnível. Decidi não enrolar a corda no meu braço, já que estava dolorido e sangrando. Então apenas puxei e joguei no chão. Lá de cima, ouvi o B me avisar: "Pedra!" E me abaixei sob a saliência enquanto várias pedrinhas caíam no chão perto dos meus pés. Rapidamente voltei a puxar a corda. Eu já tinha puxado cerca de metade, uns 15 metros. Quando a corda prendeu em algo, tava firme. Não tinha como eu rastejar de volta pra soltar. Então decidi simplesmente esquecer a corda, colocar o meu arnês e sair da caverna. Rapidamente coloquei o arnês em volta de mim e comecei a afivelá-los. Antes que eu pudesse prendê-lo, ouvi um barulho estranho nos meus pés. Meu pulso começou a acelerar. Olhei pra corda e, pro meu horror, eu descobri que ela estava desaparecendo na escuridão. Algo estava puxando a corda de volta pra dentro da caverna. Soltei o arnês e comecei a subir pela corda com as minhas próprias mãos. O arnês desabotoado caiu no chão. Felizmente eu estava segurando com um ascensor. Naquele momento não conseguia pensar direito e comecei a escalar para fora da caverna sem estar preso à corda. Eu já havia escalado muitas vezes sem usar um dispositivo, mas sempre estava preso à corda, por precaução. Eu subi o mais rápido que meu corpo castigado permitia. Tava quase em pânico de novo, quando, consequentemente, arranhei, bati e machuquei os meus braços e pernas. Enquanto subia, gritei pro B que algo estava puxando a corda. Ele gritou de volta para eu me apressar. Tive sorte de não escorregar e cair de volta no buraco. Se tivesse escorregado, teria batido várias vezes nas paredes da caverna antes de me repartir no chão. Os ferimentos seriam fatais, sem a necessidade de parar para deslizar o ascensor pela corda. Subi em excelente tempo. Conseguia ver os raios de luz acima de mim, vindos da entrada da caverna. Isso me indicou exatamente onde eu estava dentro da caverna. Alcancei o B na plataforma abaixo de onde o nosso ponto de ancoragem estava fixado. Disse para ele continuar. Levaria apenas alguns minutos, mas cada segundo seria uma tortura, pois eu teria que esperar que ele subisse. Observei a corda que tinha acabado de subir. Esperava ver alguma coisa, alguma criatura das profundezas da terra subir e me devorar. A corda se movia um pouco, no ritmo de escalada do B, mas não parecia estar sob tensão. Enquanto esperava por B, continuei observando a corda, em busca de qualquer sinal estranho. Eu estava muito nervoso. Tentei relaxar um pouco para ter certeza de que estava pensando racionalmente, mas meu pobre cérebro estava sobrecarregado demais. Quando B chegou no topo da última escalada, me preparei para colocar meu ascensor e sair dali o mais rápido possível. Foi então que eu percebi que a corda começou a tensionar por baixo. Eu podia sentir a tensão da corda, mas era uma tensão constante, não como se alguém estivesse escalando. De alguma forma eu queria sair dali o mais rápido possível. Me prendi a um mosquetão e subi pela corda às pressas. Eu não tinha percebido, mas o B continuou se movendo em direção à entrada. Subi os últimos metros rapidamente. Simplesmente me soltei do mosquetão e continuei andando, deixando a corda para trás. Quando cheguei na entrada da caverna, já com a luz do dia, o B estava quase no topo, onde a corda estava ancorada. Eu queria tanto subir que quase comecei a escalar sem me prender à corda. Vi que o B estava quase lá em cima, então me prendi a ele e comecei a subir. Quase não consegui. Mal tinha começado a subir quando quase desmaiei de exaustão. Consegui me recuperar o suficiente para me puxar nos últimos metros. Enquanto escalava, ouvi a tensão na corda se manifestar pelo som de esticamento. Rezei para que a corda não se rompesse comigo preso nela. No segundo em que cheguei ao topo, soltei o assessor. Vi o B ajoelhado perto da árvore, então manquei até ele e desabei. Pela primeira vez, desde que passei pelo túmulo de Floyd, pudemos nos ver. Ficamos apenas nos encarando. Eu sabia que eu tava com uma aparência péssima, mas não sabia que o B em tão mau estado. Ele tinha cortes e arranhões em todas as partes expostas do corpo. O seu rosto estava pálido, quase branco. Os seus olhos estavam arregalados. Ele respirava com dificuldade, quase sem ar. O choque que compartilhamos ao ver outra pessoa se dissipou completamente quando nós ouvimos a corda esticar em volta da árvore e o nó que o B havia feito se apertar. Eu fiquei paralisado, tomado pelo medo. B parecia estar hipnotizado pelo nó. Então, num movimento rápido, ele sacou um canivete e começou a cortar a corda. É incrível como o estado de espírito de uma pessoa pode alterar a percepção de tempo. Tenho certeza que levou apenas 4 ou 5 segundos para cortar a corda da árvore, mas pareceu 1 hora. Quando a corda foi cortada, um nó caiu no chão, enquanto a corda deslizou velozmente pelas rochas e despencava no penhasco. A velocidade produziu um zumbido. Assim que a corda foi cortada, o B soltou um grito. Ele largou a faca e caiu para trás. O
Observar a corda voar pela borda trouxe de volta a sensação da passagem. Levantei e fui em direção à caminhonete. Percebi que o B ainda estava lá, sentado, com os olhos arregalados, encarando o ponto onde a corda havia desaparecido. Eu o chamei, o que pareceu quebrar o seu transe. Ele se levantou e se afastou apressado da caverna, do pesadelo. Nenhum de nós disse uma palavra durante todo o caminho para casa. Já se passaram 4 dias desde a nossa visita à caverna. Levei 4 dias e dezenas de tentativas para conseguir registrar toda essa experiência no meu diário. Cada vez que começava a escrever, me lembrava da sensação terrível que tive e não conseguia continuar. Me sentia compelido a prosseguir. Me sentia compelida a prosseguir, para documentar os eventos inacreditáveis enquanto todos os detalhes ainda estavam frescos na minha memória. Ainda sinto dor, ainda sinto cheiro ruim, ainda vivencio o terror. Até mesmo digitar meu diário levou horas. Gostaria de escrever mais, mas vai ter que esperar. Mesmo agora, com vários dias de intervalo desde o ocorrido, não consigo relaxar. Mal consigo me concentrar. Por enquanto é só. Dia 19/5/2001. Já se passaram 3 semanas desde a última visita à caverna. Quero atualizar a todos sobre o meu estado de saúde, meus planos para a caverna e os acontecimentos das últimas semanas. Peço desculpas por não ter retornado suas ligações. Tenho recebido todas as suas mensagens, só não me senti bem de retornar as ligações. O Steve e o Mark, obrigado pelas palavras de incentivo na minha secretária eletrônica. Sei que vocês dois estão sinceramente preocupados comigo. Vocês são amigos incríveis. Mark, eu sei que você passou por aqui algumas vezes e sinto muito por não ter te atendido. Saber que você apareceu não ajuda muito. A minha irmã, consigo sentir a sua preocupação na sua voz. Mas eu tô bem, não se preocupa comigo. Apenas cuide dos meus sobrinhos. Acho que se eu conseguir atualizar esse site, vou poder informar a todos, de uma vez por todas, sobre como eu tô. Muita coisa aconteceu nas últimas 3 semanas, então vou fazer o possível pra contar tudo. Acho que devo continuar de onde eu parei na última entrada. Levei vários dias pra escrever a última entrada do diário. Tava tão abalado com a experiência que mal conseguia fazer outra coisa a não ser ficar sentado refletindo sobre o que tinha acontecido. No momento, eu tô de licença médica de longo prazo. Tentei trabalhar alguns dias depois do ocorrido, mas o meu chefe me mandou pra casa. Eu não conseguia me concentrar e tava com uma aparência terrível. Cheguei a ir ao médico, mas não conseguia contar a ele sobre a experiência, então apenas disse que tava sob muito estresse. Ele recomendou repouso e me receitou um remédio pra relaxar. São bons remédios. Mas enfim, quando saímos da caverna, eu tava quase em estado de choque. Não conseguia pensar com clareza e tava com muita dificuldade pra entender o que tinha acontecido. Não comi e nem dormi. Fiquei feliz por ter tido a lucidez de anotar minha experiência enquanto ainda estava fresca na minha memória. Ao reler o que eu escrevi, sinto que retratei com precisão o que aconteceu na caverna naquele dia. Eu não mudaria nada do que eu escrevi, mesmo tendo levado 3 dias para escrever. Quando terminei, me senti muito melhor. Acho que foi meio que terapêutico. Infelizmente não durou muito. Na verdade, foi depois disso que as coisas pioraram muito. Eu e o B nos separamos depois da viagem e eu só vi ele novamente ontem. Não tentei contatar ele e ele também não tentou me contatar. Nenhum de nós tentou falar com o Joey. O B simplesmente me deixou em casa depois da viagem e passei os dias seguintes sozinho. Tentei comer, mas eu não tinha apetite. Não consegui encontrar nada para fazer que me distraísse. Foi então que decidi escrever sobre tudo. Como mencionei, isso me ajudou a pensar com mais clareza e me senti um pouco mais calmo, mas o efeito não durou. Fui trabalhar no dia seguinte, mas me mandaram para casa. No dia seguinte, uma sensação avassaladora de ansiedade me invadiu. Eu estava deprimido, confuso e não tinha ninguém para recorrer em busca de conforto. Recebi ligações de todos os tipos, mas deixava a secretária eletrônica atender. Cheguei a mudar a mensagem da secretária eletrônica para que todos soubessem que eu estava bem. Continuei nesse estado miserável, comendo e dormindo sempre que conseguia, até uma semana depois da viagem. Então, as coisas ficaram estranhas. No início, eu ouvia sons na casa que não tinham explicação. Passos, arrastar de coisas, portas rangendo, sabe, aquelas coisas típicas de filmes de terror. Só que os sons não eram distintos, era como se eu não tivesse certeza se tinha ouvido o que eu estava pensando ter ouvido. Eu estava comendo ou saindo do banho e parava, achando que tinha ouvido alguma coisa, mas o som não se repetia. Aliás, se não fosse pelo fato de acontecer com frequência, eu nem teria certeza se havia algum barulho. De qualquer forma, eu estava com medo. Era como se eu tivesse ficado preso numa teia de aranha na última semana. Sentimento de ansiedade, pressentimento e tensão tomavam conta da minha vida. Então, vieram as alucinações. Comecei a ver formas semelhantes aos sons que eu ouvia. Apenas um vislumbre de algo no canto do olho. Quando me virava para olhar,
não tinha nada. Eu costumava dormir com as luzes acesas no meu quarto, mas agora mantinha todas as luzes da casa acesas assim que anoitecia e até o amanhecer. Quando comecei a ver coisas com frequência, comprei uma arma. Consegui por meio de um anúncio no jornal. Assim, não precisei esperar por uma licença. Fui no médico, mas não mencionei os detalhes da minha vida. Apenas disse que não conseguia relaxar e saí de lá com uma receita. Felizmente, os meus ferimentos e lesões já estavam praticamente cicatrizados. As minhas costas ainda doíam um pouco, mas a receita resolveu isso também. Quando estava tomando medicação, me sentia ótimo, mas não queria ficar sob o efeito de drogas pelo resto da vida. Então só tomava no final do dia. Felizmente, a intensidade das aparições aumentou, tornando necessário o uso frequente da medicação. Os flashes no canto do meu olho continuaram, mas então comecei a ver formas e sombras. Elas apareciam do lado de fora das minhas janelas, geralmente à noite. Eu ainda não conseguia distinguir nada sólido, então era difícil identificar o que eu estava vendo. Logo comecei a fechar todas as cortinas e persianas para eliminar a possibilidade de ver alguma coisa. Isso ajudou nesse aspecto, mas minha vida ainda era uma bagunça. Minha rotina diária era mecânica e vazia. Eu dormia o máximo que podia, geralmente por exaustão. Depois tomava banho e tentava comer alguma coisa. Eu tinha perdido muito peso, então tentava ingerir o máximo possível. Em seguida fazia um pouco de exercício e cochilava bastante. Eu só tinha saído de casa algumas vezes nas últimas 2 semanas. Na loja, no médico, pra comprar arma. Não assisti muita televisão porque não conseguia me concentrar. Passei muito tempo na internet. Tava pesquisando sobre cavernas e mitos. A única história que encontrei foi a do folclore sobre o Hodak. O Hodak é supostamente uma criatura que vagueia por cavernas. 2 semanas depois de entrar na caverna, e 1 semana depois de começar a ouvir coisas, comecei a ter pesadelos. Pesadelos extremamente lúcidos, sem um tema específico ou eventos recorrentes. Simplesmente aterrorizado. Às vezes eu tava em casa e alguém tentava me pegar, só que eu não conseguia correr porque não tinha perna. Outra vez, eu tava em um tanque e alguém tentava despejar um líquido viscoso sobre mim, enchendo o tanque. Eu acordava em pânico. Ficava acordado até que o cansaço me obrigasse a voltar a sonhar. Uma rotina brutal. Isso continuou por vários dias até atingir o ápice no 6º dia, que foi ontem. Os meus sonhos pareciam tão reais que eu tinha dificuldade em dizer se estava acordado ou não. Sinceramente, eu estava exausto, sem energia, sem ânimo. Eu estava indo da sala para o quarto no início da noite, quando olhei para o corredor e vi uma figura escura no final. Pensei que fosse um ladrão e comecei a recuar lentamente, mas a coisa não se moveu. Enquanto eu recuava, as luzes piscavam. Cada músculo meu estava tenso. Parei para observar a figura. Nesse instante, o telefone tocou. Levei um susto tão grande que tropecei na cadeira. Quando me levantei, me virei para olhar no corredor e não tinha nada lá. Peguei minhas chaves e saí de casa. Senti uma necessidade urgente de entrar no carro e dirigir. Meu pulso disparou nas têmporas enquanto eu entrava e ligava o carro. Eu queria dirigir até o mirante para ver as luzes da cidade. Eu não sabia por que precisava ir lá, mas eu sabia que eu tinha que ir lá. Quanto mais perto chegava, mais urgente se tornava a sensação. Quando cheguei ao mirante, vi algo que a princípio me assustou, mas depois me deixou mais relaxado do que há muito tempo. O Joey estava lá. Ele tinha saído do carro, estava de pé, olhando para as luzes. Nos entreolhamos. Pelo olhar cansado no seu rosto, percebi que ele estava passando pela mesma provação miserável que eu. Ele percebeu pela minha expressão que tínhamos compartilhado alguma experiência terrível. Nossa conversa foi incrivelmente breve. Você voltou? Ele começou, mas ele já sabia a resposta. Sim, precisamos voltar. Amanhã estará bom? Perguntei. Sim, 12:00. Ele entrou no carro e eu no meu. Eu nem queria falar com ele sobre a experiência dele. Obviamente, ele não queria falar sobre a minha. Dirigi até a casa do B. Quando ele abriu a porta, achei que B estaria bem, até meio feliz. Mas bastou um olhar para que a sua expressão mudasse. Nossa conversa também foi muito curta. Encontrei o Joey. Vamos voltar amanhã ao 12:00. B parecia muito sério. Apenas assentiu com a cabeça. Perguntei se podia passar a noite na casa dele. Ele me recebeu de bom grado. Só percebi depois, mas todas as luzes da casa estavam acesas. Ele me levou até o quarto de hóspedes. Fique à vontade. Obrigada. Me lavei no banheiro, tomei remédios e consegui dormir bem pela primeira vez em muito tempo. Acordei cedo essa manhã e voltei para casa para me preparar para a viagem. Pensei em enviar uma atualização para que ninguém fique preocupado ou se perguntando o que está acontecendo comigo. Imagino que quando a maioria de vocês ler isso, eu já vou estar de volta em casa e terei uma ótima história para contar. Prometo que se vocês ainda não tiverem notícias minhas, terão em breve. Agora são 10 horas da manhã de sábado do dia 19. Nós vamos partir para a caverna em 2 horas. Tô me preparando para a viagem, que tá bem diferente de qualquer outra que eu já fiz.
Pela primeira vez na vida, vou levar uma arma pra dentro de uma caverna. Também vou levar uma faca e um kit de primeiros socorros, bastante comida e água e uma câmera. Vou levar várias fontes de luz, um bloco de papel e um lápis. E vou levar também uma corda de escalada, já que o B perdeu a dele na caverna. Vou levar um pedaço de corda comigo do outro lado do túmulo de Floyd. Essa é a primeira vez em 3 semanas que eu me pego falando o nome desse lugar. Só de digitar, isso já me dá arrepios. Há tantas coisas que eu espero realizar hoje, tantas respostas que eu espero encontrar em uma pequena passagem escondida. Refletir sobre os eventos que me levaram a esse momento me deixa tonto. Será que tudo isso foi um pesadelo? Infelizmente eu tô bem acordado e mesmo assim, em poucas horas, posso me deparar com o meu pesadelo. A ideia de ter outra pessoa comigo na passagem não alivia o medo que eu sinto. Quase dou uma risadinha quando penso na ideia infantil de termos que considerar quem entrará na tumba primeiro, quem nos guiará para o desconhecido, quem decidirá quando voltar. A principal pergunta na minha mente é: e a câmera de vídeo que deixei para trás? Ela deveria gravar na escuridão total. Deixei ela ligada, então o que vamos encontrar na gravação? Perguntas sombrias pairam na minha cabeça. E se a câmera sumiu? E se foi destruída? Embora seja difícil definir exatamente o que me motiva, acho que o encerramento se encaixa perfeitamente. Preciso descobrir algumas coisas sobre essa caverna. O principal, acredite ou não, é encontrar a saída. Com todas as coisas bizarras que presenciei nas últimas semanas, pode parecer um pouco banal querer isso como objetivo principal, chegar ao fim, mas é exatamente isso que eu quero. Certamente buscarei outras informações ao longo do caminho. Se, no entanto, eu encontrar a saída da passagem principal e a saída da passagem escondida pela rocha, eu encontrar a saída da passagem principal e a saída da passagem escondida pela rocha, vou ficar muito satisfeito em nunca mais retornar pela passagem daquela caverna. Nunca. Me parece que rastejar de cabeça por baixo de uma passagem estreita na escuridão é algo antinatural, assim como escalar a lateral de um penhasco por diversão, ou saltar de um avião em perfeito estado de funcionamento e planar até o chão. Fazemos essas coisas para satisfazer nossa sede de aventura, esse desejo subconsciente de conquistar nosso próprio pequeno Everest. Como o B gosta de dizer, exploração é a última oportunidade de explorar para quem tem recursos modestos. Verdade. A uma curta distância de carro de praticamente qualquer lugar do país, há uma caverna esperando para ser explorada. Mesmo uma caverna bem construída, bem conhecida do público em geral, pode ser abordada por alguém pela primeira vez como uma aventura, algo novo, algo a ser superado, porque está lá. Muitos de vocês discordam da minha decisão de explorar essa caverna. Sei disso pelas mensagens que recebi, mas receio não ter escolha. Se algum dia eu quiser ter um sono tranquilo, eu preciso voltar. Se algum dia eu quiser caminhar em paz pelos corredores da minha própria casa, eu preciso voltar. Se algum dia eu quiser sair do mundo exterior e entrar no mundo subterrâneo de uma caverna, eu preciso voltar. Não sinto que eu tenho escolha. Eu preciso voltar. Para minha família e amigos que estão lendo isso, eu digo: fiquem tranquilos. Eu vou conquistar essa caverna. Depois, vou voltar e atualizar vocês nesse site imediatamente. Incluirei todas as fotos que tirarmos na caverna hoje e, se vocês passarem na minha casa, eu vou mostrar o vídeo que eu vou ter gravado. Eu espero estar em casa ainda hoje à noite, ou amanhã no máximo. Vejo vocês em breve com todas as respostas. Com amor, Ted. Essa foi a última entrada do diário do Ted. Ou seja, o Ted não voltou. Essa história mexe muito com a minha cabeça, porque agora eu não tô lendo o roteiro, não tô lendo nada, tá? A gente vai conversar sobre essa história. Essa história, no meu ponto de vista, essa creepypasta é muito bizarra e perturbadora, porque o cara entra com um amigo dentro da caverna, e aí começa a acontecer um monte de coisa estranha, e aí eles chamam um terceiro cara pra explorar, finalmente eles conseguem entrar no bendito do buraco que eles queriam, e aí, por uma infeliz coincidência, o Ted bate a cabeça, volta pra ficar com o B, e aí o Joey que tira a pedra do lugar. E o que ele viu? Por que ele quis tirar aquela pedra do lugar? Por que ele foi fuçar lá? Porque assim, só de chegar perto da pedra, você já tinha uma sensação horrível. Mas por que o Joey decidiu mexer naquela bendita pedra? E além disso, o que a pedra tava fechando? Dava pra ouvir, era tão surreal, tão alto, tão intenso o barulho que acontecia naquele espaço que a pedra tava fechando, que eles conseguiam ouvir do outro lado
de 3 metros de parede, eles conseguiam ouvir o que tava lá dentro. E aí o Joey tira a pedra do lugar, a coisa agora tá completamente livre, e aí a coisa persegue eles, depois o B e o Ted, pela caverna. A coisa tenta escalar, ela começa a subir pela corda. E se eles não tivessem cortado a corda, será que a coisa teria saído? O que seria aquela coisa? O que são aqueles símbolos? Enfim, são respostas que o Ted nunca respondeu porque ele nunca voltou. E possivelmente nem o B, nem o Joey. Eles bem provavelmente que morreram mesmo. O instinto deles estava gritando morte, né? Eles deviam ter ouvido o instinto. Enfim, essa creepypasta mexe com a minha cabeça de um jeito assim que eu entro em paranoia. Paranoia mesmo. Eu fico criando várias teorias sobre o que poderia ser aquela coisa. Na minha concepção de... Na minha concepção, não. Na minha percepção de fã de terror e agora uma nova amante de terror cósmico, eu com certeza acredito que era alguma criatura ancestral que foi presa naquela caverna há milênios atrás, centenas de anos atrás, e foi presa, era adorado por seres humanos, cultuado, mas foi preso lá porque por motivos de fazer mal pra humanidade. Pensa, o negócio tem cheiro de morte. Você acha que vai ser uma coisa boa? Com certeza não é. E aí essa criatura saiu e começou a perseguir os meninos, perseguir eles psicologicamente, não só fisicamente. Então, tudo que eles ouviam, a influência que a criatura causava na caverna, enquanto ela estava presa, ela ainda influenciava eles. Eles ainda sentiam medo, eles ainda sentiam aflição, eles ainda presenciavam coisas bizarras. Depois que a criatura se libertou, quer dizer, depois que a criatura foi liberta, a influência psicológica dela passou a não ter limite. Ela conseguia a quilômetros de distância estar presente na casa dos meninos. Então, que tipo de criatura teria um poder tão grande assim? Com certeza uma criatura Lovecraftiana, não tenho dúvidas. Mas enfim, pessoal, a gente vai dormir com essa dúvida. Foi isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da creepypasta. É uma creepypasta muito grande mesmo. Mas se vocês quiserem, eu recomendo que vocês leiam ela, tá? É bem legal de ler. Principalmente pra ver as fotos, né? Porque as fotos eu não coloquei aqui, mas ai, me dá muita agonia olhar pras fotos. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários que tipo de criatura vocês acham que tinha naquela caverna. Vocês pensaram em alguma coisa? Qual que é a teoria de vocês? Enfim, tenham ótimos sonhos. Beijo, tchau!